Olá, querido aluno, querida aluna. Hoje nós estamos aqui para descomplicar o Simple Present e o Present Continuous. Muitos alunos têm dúvida quanto a esses dois tempos verbais, porque ambos estão no presente, mas eles têm uma grande diferença. Por isso que eu gosto de trabalhar com palavras-chave, ou seja, o que remete à ideia do Simple Present e o Present Continuous. Então vamos lá. No Simple Present eu gosto de ficar com essa palavra permanent, sempre ali junto. Por quê? Quando a gente fala de uma ação permanente, a gente está falando da nossa rotina, do nosso dia a dia, coisas que fazem parte da vida de uma pessoa. Então, por exemplo, se você fala I work in a bank, não necessariamente você precisa falar que você trabalha num banco todos os dias. I work in a bank, eu trabalho em um banco, a pessoa vai saber que isso faz parte da minha vida, da minha rotina. É algo que eu faço sempre. Então, se eu for usar, por exemplo, com a pessoa you, vamos usar o verbo eat, que é o verbo comer. You eat a lot. You eat a lot. Cuidado, só para dependendo da pessoa que você for falar isso, ela vai ficar brava. Você come muito. Então, vocês viram que a sequência é essa. I, ou you, né, o pronome pessoal, o verbo, do jeito que ele veio ao mundo, digamos assim, sem nenhuma modificação, e o complemento da minha frase. Então, se a gente for verificar como é que fica no he, no she, no it, tem uma pequena mudança. A gente vai ter que adicionar um S no verbo. Isso é somente quando a gente está usando frases no simple present e na forma afirmativa. Tem alunos que perguntam, teacher, então tem que colocar o verbo no plural? Na verdade, a gente está fazendo o contrário. Está colocando no singular, porque o he, she, it é a terceira pessoa do singular. Então, essa é uma ideia de plural que a gente carrega do português, que tudo que vai S é plural. Mas nesse caso, a gente só está fazendo a conjugação que é pedido da pessoa he e she, e o it também. Então, se eu for falar que ele joga futebol todo final de semana, eu falo he plays soccer every weekend. Teacher, e se eu esquecer desse S, o que acontece? Tá errado. Simples assim. Claro que vão te entender, que se você, no caso, está ali tendo uma conversa com um nativo em inglês, mas é daquela maneira que eu sempre dou esse exemplo. É a mesma coisa de você falar, nós vai pra praia. A gente entende o que você está querendo dizer, mas dói no ouvido, né? Porque tá errado. Vamos ver um exemplo com she. She studies German. Ela estuda alemão. Aí vocês vão ver que tem uma coincidência do verbo play e do verbo study, porque os dois originalmente terminam em Y. Só que o verbo play, antes do Y, vem uma vogal, o A. Então, nesse caso, eu só coloco o S. Quando antes do Y for uma consoante, que é o caso do study, consoante D, eu preciso tirar esse Y, colocar um I no lugar dele e aí colocar o ES. Então, nesse caso ficou studies. Vamos pegar um exemplo com it. It needs water. Digamos que a gente está falando de uma planta. Então, a planta precisa de água, ou isso precisa de água. No caso do need, não terminou com Y, terminou ali com D normal, então é só acrescentar o S. Tem outros verbos, outras terminações, que também não, eles seguem essa regra. Então, se o verbo terminar em S, SS, SH, CH, X e O, a gente vai colocar o E e o S, que é o caso do verbo watch, por exemplo, que termina com CH, que é o verbo assistir. He watches TV in the evening. Quer dizer, ele assiste TV à noite. Né? In the evening ou at night, a diferença aqui in the evening no comecinho da noite, at night mais para tarde da noite. Então, nesse caso, a gente precisou colocar o ES para conjugar com a pessoa he. No caso do she, eu peguei um verbo muito comum, que é o go, verbo ir. She goes to work in the afternoon. Ela vai para o trabalho à tarde. Go termina com O, acrescento o ES para conjugar com she. Aí, como é que fica com as outras pessoas? Do plural, por exemplo. Normal, sem S, sem nada. Então, vamos lá. We sleep for 8 hours straight. Nós dormimos por 8 horas direto. Faz parte da rotina aqui da pessoa nós. They go to church on Sundays. Eles vão à igreja aos domingos.
No caso, nenhum dos verbos aqui, nem o sleep, nem o go, sofreram alterações, porque eles estão com a pessoa we e they. Tranquilo, né? Vamos ver como é que fica na negativa? Bom, olha só quem vai entrar na jogada. Um amigo muito conhecido nosso, o do. Esse do, ele é pedra no sapato de algumas pessoas, porque quando a gente pensa no verbo to be, a gente acha que só o not já é o suficiente para fazer uma frase ficar na negativa. E não é bem assim. O verbo to be, eu tinha uma professora que ela falava que era um super verb. Então, ele tinha superpoderes, ou seja, ele consegue, né, ficar na afirmativa, negativa e interrogativa só com ele mesmo. Ele só inverte, coloca o not, mas ele tem esse superpoder. O restante dos verbos, que não quer dizer o ser e estar, ou seja, trabalhar, brincar, dormir, correr, esses verbos, eles precisam de um auxiliar para negar e para perguntar. Esse auxiliar é o do. Ele não tem tradução nenhuma nesse caso. Ele quer dizer não. Só que ele precisa do not junto com ele. Então, do not, se juntar, fica don't. Com certeza vocês já devem ter ouvido falar muito. Então, essa frase ficou: I don't work in a bank. Estou negando aquela minha frase originalmente do presente, da afirmativa. Eu não trabalho em um banco. Então, se eu somente falar I not work in a bank, tá errado. Pior ainda se falar I am not work in a bank. Aí está falando eu não trabalho num banco. Não faz sentido. Então, deixa o verbo to be lá para o ser e estar. You don't eat a lot. Estou negando a frase, você não come muito. Nas pessoas we e they, também. É só colocar o don't. We don't sleep for 8 hours straight. E they don't go to church on Sundays. Ok? Bom, como é que fica com as pessoas he, she, it? Aí não é o do, é o does. E aí, olha só o que aconteceu com o verbo. Ele voltou para a forma normal. Então, a frase na negativa com he vai ficar he does not, juntando fica doesn't. Pratica essa pronúncia aí. Doesn't. He doesn't watch TV in the evening. Então, ele não assiste TV à noite. E com she? She doesn't go to work in the afternoon. Ela não vai para o trabalho à tarde. Então, vocês viram que aqui, tanto watch quanto go voltou. Né? Os dois voltaram para a forma normal. Então, você só vai precisar se preocupar com o verbo, com o ES, ES ou IES, quando é para o he, she, it, na forma afirmativa do simple present. E na forma interrogativa? Bom, como tudo no inglês, na forma interrogativa, algo vai inverter. Então, no caso do simple present, das pessoas que não estejam ali no he, she, it, é só colocar o do na frente. Então, eu vou perguntar, do you eat meat? Que quer dizer, você come carne? Vocês viram que o do, a gente até ignorou a tradução dele. A gente já foi direto para o you eat meat. Mas se eu chegar para alguém e perguntar, you eat meat? Tá errado gramaticalmente, porque eu necessariamente preciso do do. Para poder ajudar o verbo eat a dizer, ei, eu estou na interrogativa. Com a pessoa we, do we need to do this? Que quer dizer, nós precisamos fazer isso. Coloquei de propósito esse exemplo, porque aqui você vai ver um outro do. Ali depois do to, we need to do this. O do é uma coincidência ser também o verbo fazer. Ele escreve e pronuncia da mesma forma que o auxiliar que a gente está vendo aí, que é o que está invertendo para ajudar os verbos a ficar na interrogativa. Então, assim, não tem problema, não vai confundir, fique tranquilo, porque nesse caso aí a gente precisou dele para complementar, né? Eu quis dizer, nós precisamos fazer isso. Alguns alunos podem perguntar o que aquele to está fazendo ali no meio dos dois verbos. Bom, para decorar de uma forma mais fácil, eu sempre falo para os alunos. Quando tem dois verbos, o to vem no meio para separar a briga. Se não, na verdade o need está conjugado com a pessoa we, então por isso que tá, nós precisamos. E o do, ele está no infinitivo, ele está no fazer, então por isso que eu preciso desse to. Então sempre quando você vê um verbo com to go, ir, to play, jogar, brincar, tocar, to study,
estudar. Então, ele está nessa forma, ok? Um próximo exemplo. Do they have a car? Do they have a car? Que é, eles têm um carro. Aqui usando o verbo have, que é de ter, de posse. E o do para inverter, para fazer a resposta, ok? Bom, como é que ficou então com as pessoas he, she, it? Agora que a gente já sabe que é o does, o auxiliar desses três pronomes. Does he play soccer? Ele joga futebol. Então, da mesma forma, o verbo vai continuar no formato normal, porque o does está presente na frase. Does she study at school? Ela estuda na escola? Mesma coisa, o study ficou normal porque o does está ali. Does it need water? Precisa de água? Se referindo a algum objeto, ok? Bom, agora eu quero trazer a explicação do present continuous. Esse tempo verbal, ele também é do presente, só que ao contrário do simple present, ele está falando de ações que estão acontecendo em um período temporário, temporary actions. O que significa isso? Diferente de todos os dias, aos domingos, todo fim de semana, que eu expresso uma rotina, o temporary action seria assim, neste momento, agora mesmo, neste ano, hoje. Ou seja, são tempos, são referências de tempo que eu sei que uma hora vai acabar. Quando eu falo I work in a bank, que eu trabalho em um banco, eu não estou falando quando que vai acabar, eu não sei. Então, nesse caso, o present continuous, ele tem essa grande diferença. É para você usar em frases de ações que estão acontecendo em um determinado período de tempo. Vamos ver uns exemplos? I am working now. O que quer dizer? Eu estou trabalhando agora. Ai, olha quem voltou aqui, o verbo to be. Exatamente. Para o present continuous, o verbo to be ele vem para ajudar, para dar uma mãozinha aqui. Não vai entrar o do, não vai entrar o does, não vai ter S no verbo. Simplesmente, você vai usar o verbo to be, cada um com a sua pessoinha, e o ing no final de cada verbo. Esse ing é o que a gente chama de gerúndio. No português nós temos os verbos que terminam em ando, endo, indo, é o ing. Então, é simples assim. I am working now. Vamos ver um outro exemplo? Com a pessoa you, no caso, o verbo to be acompanha. Então, não posso falar you am, remember? Então, é you are eating with your mouth full. Nesse caso, você está dando bronca em alguém. Você está comendo com a boca cheia. Nesse caso, eu não coloquei a palavra agora, neste momento, porque imagina que eu estou aqui na frente da pessoa, a gente está comendo neste momento. E eu falo, you are eating with your mouth full. Be careful. Então, pedindo para a pessoa tomar cuidado porque ela está comendo com a boca cheia. Com a pessoa he, da mesma forma, o verbo to be acompanha, no caso do he é is, he's playing on the team this year. He's playing on the team this year. Que significa, ele está jogando no time este ano. Vocês viram que a diferença do now, que é agora, neste momento, diferente do this year, porque pode ser que eu esteja falando, esse he pode ser, digamos, meu amigo. Neste momento, esse meu amigo está assistindo TV, mas eu quero me referir que durante este ano, ele está jogando no time. Pode ser que ano que vem, ou provavelmente ano que vem, ele já não esteja mais, ou ele vai estar fazendo outra coisa. Então, essa não quer dizer que está acontecendo neste exato momento, mas sim dentro desse período de tempo determinado. Nesse caso, this year, este ano. Eu não fiz exemplos com as pessoas she, we, they, porque é a mesma coisa. É só seguir o verbo to be e colocar o ing no final de cada verbo, ok? Na forma negativa, como a gente está usando o verbo to be, a gente vai usar a mesma estrutura do verbo to be na negativa. É só chamar o not, que ele já vem. I'm not working now. Eu não estou trabalhando agora. E o verbo também continua no ing. You're not eating with your mouth full. Mesma frase de antes, só que agora na negativa você não está comendo com a boca cheia. He's not playing on the team this year. Ele não está jogando no time este ano. Tranquilo, né? E na interrogativa, tadã! Bom, como a gente está usando o verbo to be,
A gente está emprestando toda a estrutura dele. É ele que inverte. Am I working now? Fica esquisita essa frase, né? Eu tô trabalhando agora? A pessoa, né, esqueceu o que ela tá fazendo naquele momento. Com a pessoa you. Are you eating with your mouth full? Você tá comendo com a tua boca cheia? Digamos que é a mãe escutando o filho comendo falando assim, né? Ela tá lá perguntando da lavanderia. Is he playing on the team this year? Da mesma forma, o is inverteu. Ele tá jogando no time. Opa, esqueci. Este ano. Bom, mas já deu para entender a questão da estrutura. That's it for now. Então, espero que essas dúvidas do Simple Present e Present Continuous estejam sanadas. Se vocês tiverem alguma dúvida, sabem onde me encontrar. E aqui na descrição do vídeo eu vou deixar alguns exercícios, alguns links de exercícios para vocês poderem praticar um pouquinho mais, ok? Nos vemos no próximo vídeo.